Fala galera, tudo beleza? Fiquei com tanta saudade que eu tô aqui de novo hoje, galera. Show de bola, mas com uma novidade de altíssimo nível, galera. Hoje vai ser uma aula especial, uma revisão para o Enem com os professores do The Play. E aqui do meu lado eu tenho uma referência na área de comunicação, meu amigo Paulo André. Fala aí, Paulo André. Fala, galera bonita, tudo bom? É uma honra estar aqui com vocês para dar uma dica, aquela dica para domingo. Então, aguardemos. O Paulo André apertou minha mão com tanta força que essa aula aqui vai ser lá em cima a motivação, galera. Então hoje, fica bem atento na tela que você vai ter aulas com os professores do The Play Pará. Nós estamos rodando por todo o estado, dando aquelas dicas, aquelas, revisões bacanas, bem dinâmica para você se preparar, ficar show de bola para essa prova de domingo agora e para a semana que vem. Você vai ficar com meu amigo Paulo André agora, beleza? Depois nós vamos ter outros professores entrando aí, galera. Show! Show, Paulo André? Aê, meu amigo, show! Arrebenta, pai, que você faz isso perfeito. Tchau, galera! Fala, galera bonita! Tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Paulo André, mais conhecido como PA. Isso, de linguagens. E hoje nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos viajar, vamos falar sobre literatura, língua portuguesa, vamos falar sobre redação. Mas antes de nós falarmos sobre tudo isso, eu quero falar com você que está nos assistindo agora, e dizendo duas coisas importantes. Primeiro, acredite em você. Nunca deixe que alguém diga que você é menor do que o seu sonho. Nunca aceite isso. Que você seja menor do que o seu sonho. Você é muito maior do que o seu sonho. Segunda coisa, acredite no seu potencial. Porque se aqui você está nos acompanhando, porque você realmente é um vencedor. Olha aqui quem vos fala. Eu sou da origem da escola pública, Juscelino na Pedreira, UFPA, e aqui estou eu para dar minha singela contribuição para vocês que nos acompanham neste nosso lindo Pará, este Pará de ponta a ponta, ok? Então agora nós vamos falar sobre redação. É isso aí, galera bonita. Vamos falar sobre redação. E neste exato momento, falar de redação, mentaliza o que eu vou te falar. Imaginemos que hoje seja domingo. E domingo tu vais para tua prova. E no momento que tu estás em sala de aula, no momento que tu já estás previamente com o caderno de linguagem na mão, tu vais folhear a primeira lauda, a primeira folha, tu vais folhear. E aí tu vais encontrar o tema. Pam! O tema. O teu semblante vai dizer muita coisa sobre esse tema. Se esse tema realmente ele vai ao encontro daquilo, tudo que você estudou durante o ano, tudo aquilo que você verdadeiramente sabe e principalmente se você está preparado. Ou então, é aquele tema que dá na canela da gente. É aquele tema que você diz, que é isso, meu pai? Por onde eu começo? Para neste exato momento, foca aqui em mim e presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando tu te deparares com isso, se porventura olhou e prestou atenção e percebeu que o tema está ótimo, está ok, opa, pai, beleza. Mas se porventura tu percebes que o tema ele não é de bom agrado, calma, respira, sem trauma, olha o cortisol, olha o hormônio do estresse. Neste exato momento tem que ter a tranquilidade, tem que ter essa paz, calma.
calma que eu posso ir recorrer aos textos motivadores, que tu tens que fazer isso obrigatoriamente. Tu vais ler também, se porventura tu tiveres maior familiaridade, tu vais língua portuguesa, se não, tu vais para a história, que de repente lá tem alguma dica que possa ser útil para entender o tema, ok? O importante neste exato momento é não entrar em pânico. O pânico, ele faz com que você acredite que você não vai conseguir. E você vai conseguir sim, porque você é muito maior do que esse suposto medo. Já dizia Drummond de Andrade, havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E essa pedra depende da maneira como tu encaras o problema. Essa pedra pode ser um grão, aqui olha, um grão de areia na palma da mão. Joga fora, não tem efeito nenhum. Ou pode ser uma montanha intransponível. O que faz a diferença? É a maneira como você enxerga o problema. E aqui estou eu para te ajudar um pouco, para tu entenderes, na verdade, como é que tu tens que fazer neste domingo ao pegar a tua prova. Ok? Então, foca na tela agora que eu vou te dizer umas dicas importantes. E essas dicas vão trazer, obviamente, em primeiro momento, a redação. Essa redação que é o pânico para muita gente, mas hoje a gente vai criar estratégia. Só um ponto. Se ao longo do ano você trabalhou com o seu professor uma estratégia, por favor, não troque isso agora. Não vá querer redescobrir a roda aos 44 do segundo tempo. Isso não é saudável, isso não é prudente. Tu tens que fazer como tu tens feito ao longo deste ano de 2019. Ok? Mas se porventura tu ainda estás ainda indeciso, em dúvida, eu trouxe uma singela contribuição. E essa singela contribuição começa agora. O que é que tu tens que fazer no primeiro momento? Atenção, acompanha comigo esse primeiro slide, para que tu entendas. Olha aí, checklist para não zerar a redação. Fuga ao tema. Presta bem atenção que nós temos mais de 111 mil zeros. Mais de 111 mil zeros só no último Enem. Isso quer dizer o quê? Que o problema está justamente aqui, ó. Está justamente aqui, ó. Fuga ao tema. E quando tu não consegues entender o tema da redação, é inevitável que tu tenhas que vir para cá, lamentavelmente. E o que foi que eu fiz hoje? Criei um checklist. Professor, eu não sei o que é isso. Checklist é uma palavra em inglês considerada um americanismo que significa, olha aí, lista de verificações. E é justamente isso que nós iremos fazer agora. Nós iremos verificar alguns critérios para tu não errares, para tu eliminares isto aqui da tua vida, para que tu possas verdadeiramente, o quê? Tu possa tirar uma boa nota. Então, presta bem atenção nesse checklist. Volta aqui para mim um pouquinho, meu querido, volta aqui um pouquinho para mim. Presta atenção, você agora vai pegar uma caneta e um papel, eu te espero, vai lá. Já está? Beleza, é isso aí, tem que ser assim, tem que ser rápido. Papu, pega uma caneta e um papel e presta atenção para esta primeira dica. Olha aí na tela para vocês, a primeira dica, né? A primeira dica, você vai ter justamente checklist. E agora o primeiro passo, atenção, pegou a redação, leu o tema, Primeiro passo.
identificar a palavra-chave do tema redação. Eu trouxe aqui para vocês um tema que pode inclusive vir no domingo. Caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil. É possível? Claro que é. Claro que é. Para que tu não fiques falando só em suicídio, para que tu não fiques falando só em jovens no Brasil, tu tens que procurar a palavra-chave. E a palavra-chave aqui está, olha que coisa bonita, olha. Caminhos. Caminhos. Você encontrou a palavra-chave. Você encontrou a palavra-chave. Foca aqui em mim agora. Foca aqui em mim agora. Primeiro passo, identificar a palavra-chave. Você já encontrou a palavra-chave, certo? Passemos agora ao segundo passo, para que tu não percas ponto, para que não tenha fuga ao tema. Presta atenção nesta dica agora na tua tela. Segundo passo, encontrar palavras sinônimas para a palavra-chave. Você já sabe qual é a palavra-chave. Aqui está. Olha aí, que coisa bonita. Está aqui. Você já achou. Agora, para eu entender melhor, para eu compreender melhor o tema, eu vou, o quê? Encontrar palavras sinônimas. Gente, isso ajuda muito o candidato a entender melhor o tema da redação. E aqui eu trouxe para você. É verdade, trouxe. Eu trouxe para você algumas palavras. Palavras sinônimas, tais, quais são elas? Meios, modos, maneiras para prevenir o suicídio entre os jovens do Brasil. Beleza, PA, agora eu entendi. Agora eu entendi perfeitamente. Entendi. Foca em mim agora. Lembra? Primeiro passo, segundo passo. Primeiro passo qual é? Identificar a palavra-chave. Segundo passo qual é? Você vai atribuir palavras sinônimas para essa palavra-chave. Perfeito? 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 Agora, voltemos àquela tela. Para vocês, aí, voltemos àquela tela. Presta atenção. Voltemos à tela anterior, por favor. Presta bem atenção no que eu coloquei aqui embaixo para você. Repertório sociocultural produtivo. Meu querido e abençoado aluno, você que está no terceiro ano, foca em mim, você que está no terceiro ano, está concluindo a educação básica. Essa educação básica começou lá no infantil e está agora concluindo um ciclo. E esse ciclo trouxe o quê? Muito aprendizado. Você leu, você passeou, você namorou, você assistiu Netflix, você foi ao cinema. Você, na verdade, tem um arcabouço muito grande de quê? De conhecimento. Esse é o repertório sociocultural produtivo que tu precisas adequadamente utilizar na tua redação. Para agora, foca em mim. Tu tens que ter pelo menos 2 repertórios sociocultural produtivos. Pelo menos 2 na tua redação. 2 pelo menos. E o que foi que eu trouxe? Agora passemos aqui para a tela. Voltemos para a tela agora. Olha só. O que foi que eu trouxe para vocês? Eu trouxe uma obra de um alemão chamado Goethe, que chama-se Os Sofrimentos do Jovem Werther.
Morreu por amor. Como foi o suicídio de Werther? Por que suicídio? Porque, na verdade, eu estou sugerindo aqui como tema... Olha aí. Eu estou sugerindo como tema caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil. E aí eu vou buscar... O que eu vou buscar? Eu vou buscar um repertório que eu conheço, que eu li. Os sofrimentos do jovem Werther. Presta bem atenção como é que esse repertório ele se aplica adequadamente à minha redação. Para você que não conhece essa obra, eu vou sintetizá-la para você. Esse grande escritor alemão chamado Goethe tem belíssimas obras, dentre as quais gosto muito de duas: Fausto e Os Sofrimentos do Jovem Werther. Fausto, que não nos interessa no momento, mas vai que domingo caia algo que esta obra, Fausto, possa te ajudar. Então aqui lá vai a dica. Fausto é a história de um cidadão chamado Fausto, ambicioso, ganancioso, queria tudo e não tinha nada. Então a forma mais prática, a forma mais imediata que ele encontrou foi o quê? Foi invocando Mefistófeles. Mefistófeles é um dos nomes do coisa ruim. Não esqueçam. Mefistófeles. Ele invoca, o Mefistófeles aparece dizendo: o que queres tu, pobre Fausto? E o Fausto, claro que o Mefistófeles não aparece com aquela imagem medonha. Aparece bem vestido, bacana, tal. E diz: o que queres tu, pobre Fausto? E ele diz: o que eu quero? Eu quero tudo. Tudo que o homem possa ter. Eu quero ter uma vida longa, eu quero ter poder, dinheiro. E disse Mefistófeles: tu sabes que isso custa caro. Não tem problema, eu pago. Teve, curtiu, só que, meu amigo, o tempo não perdoa ninguém. Cronos, Deus do tempo, que engolia a tudo e a todos. Ninguém vai escapar ao tempo. Ninguém e nada. Todos nós seremos digeridos pelo tempo. E o tempo passou para ele. Chegou o dia que ele teria que pagar a fatura. O que é que ele fez? Reuniu os amigos. Quando se tem dinheiro, você tem muitos amigos. Quando você não tem dinheiro, talvez você conte nos dedos e sobre dedo, para que tu digas realmente quantos e quais são os teus verdadeiros amigos. E ao reunir os amigos, ele dizia: vocês que estão aí, que me conhecem, vocês não sabem nada sobre mim, quem eu sou, de onde eu vim, e muito menos como construí tudo isso. E digo-lhes mais: nunca, jamais, em momento algum, use da blasfêmia. Nunca acuse Deus por você ser uma pessoa fracassada, uma pessoa preta, uma pessoa branca, uma pessoa rica. Não faça isso. Você indiretamente está o quê? Invocando coisa ruim. E ele aparece. Ele aparece da melhor maneira possível, com a mão direita estendida, mas a mão esquerda vem logo atrás. E o que diz a Bíblia? Toda vez que a mão direita for estendida, a mão esquerda não precisa saber. Porque se ela souber, com esta mão eu te ajudo e com esta eu quero alguma coisa em troca. Quando ele falava, de repente veio uma ventania e... Dizem os estudiosos que dentro de cada um de nós mora um Fausto, um egoísta, que só está preocupado com o seu próprio umbigo, que é incapaz de olhar para o lado e perceber que a dor do outro é infinitamente maior do que a minha. Esta é uma obra do Goethe,
que pode ser útil no domingo. Isso é um repertório que tu podes utilizá-lo no dia da prova. O que nos interessa, os sofrimentos, agora, os sofrimentos do jovem Werther. O Werther, ele era apaixonado pela Charlotte, que ele chama de Lotte. A Lotte, por sua vez, estava compromissada. Quem nunca passou por uma situação como esta? Você olha para alguém, esse alguém olha para você, as pupilas dilatam-se, o coração treme, as pernas ficam bambas, você está pegando fogo. Sabe o que é isso? Isso chama-se dengue. Porque amor é outra coisa. Amor é outra coisa. E foi justamente isso que o nosso querido Werther sentiu ao olhar para sua amiga. Ficou deveras apaixonado. Só que ela era compromissada. E um amigo, ele não quer que o outro sofra. O verdadeiro amor é aquele que você jamais faz o outro sofrer. Não faça isso. Não faça isso. Não é? Eu lembro como se fosse hoje, uma vírgula. Lá na UFPA. Eu sou da UFPA. Quando eu conheci a minha esposa. Lá na beira do rio. Antes da beira do rio, na sala de aula. Estava aqui copiando teoria literária. Professor Osmar. De repente, olhei para a minha direita e vi duas esmeraldas. Minha esposa tem olhos verdes. Olhei para ela, ela olhou para mim e eu sorri para ela. Ela ficou encantada comigo. Encantada. Namoramos, paqueramos, noivamos. E aí fomos lá para a beira do rio. Belíssimo rio na UFPA. Você estará ano que vem na UFPA. Você vai conhecer esse rio, esse encanto que é o rio. E lá estávamos nós. De repente, à noite, estava com aquele rio lindo. De repente veio a poesia que brota do amor. Olhei para o rio e vi a lua, dizendo para ela. Olhei para a lua, cadê o rio? Ela ficou deveras apaixonada. Como eu disse, namoramos, paqueramos, noivamos, amamos, casamos e completamos agora 25 anos de casados. Então, isso é o amor. E você percebe que o Werther, ele está deveras apaixonado pela sua amada. Só que ela é comprometida, meu amigo. Ela é compromissada. É código de honra. Só que aqui dentro bate forte. E o que é que ele faz? Resolve ir ao encontro dela. Resolve dizer o quanto ele está louco. E vai, chega lá e diz, olha Charlotte, não dá mais. Está explodindo algo em mim, o negócio está demais. Eu te amo, eu te quero, te venero, por favor. E ela ficou perplexa assim, hã? Como assim? E ela disse, eu também te quero, eu te amo, mas como irmão. Só isso. E ele disse, não, eu não quero esse sentimento. Eu quero um sentimento que eu possa tocar você, beijar, joga na parede, chamar de Spider-Man. É isso que eu quero, na verdade. Não quero. Retirou-se, foi para a casa dele. E lá na casa, pegou um vinho, ficou tomando, pegou uma pena, naquela época pena, começou a escrever, alemão, sem tradução, guardou, pegou uma pistola, botou na cabeça e pá! De manhã, o mordomo foi chamá-lo, senhor Werther, o café. Senhor Werther, e lá estava estendido o Werther. O sentimento nobre da humanidade, levando o homem às últimas consequências. O que foi que eu acabei de fazer, além de contar uma história com alguns detalhes, algumas mudanças? Eu te oportunizei um repertório que tu podes, dependendo do tema da redação, tu podes utilizá-lo neste domingo. Entenderam como é que funciona? É assim que funciona. Tu pegas a literatura, por sinal, só uma vírgula, quando tu falas de literatura, a literatura sempre é muito bem-vinda. Ela é sempre muito bem-vinda.
né? Numa redação nota 1000, o candidato, ou a candidata, melhor dizendo, ela utilizou as memórias póstumas de Brás Cubas. Você está utilizando ali o nosso querido Machado de Assis, um cara pessimista, um cara que mostra justamente nas memórias póstumas que esse narrador personagem, ele, na verdade, vai tentar te ludibriar, tentar te enganar, dizendo o quê? Dizendo que ao final da vida, entre pró e contra, ele foi até feliz. Sabe por quê? Não precisou trabalhar, não teve uma morte tão feia quanto da mãe, ele não contribuiu para a miséria no mundo, não teve filhos. E se você é um leitor que entende a alma machadiana, tu sabes perfeitamente o que ele quer dizer. Ele quer mostrar, na verdade, que esse personagem foi um fracassado. Um fracassado. Porque eu estou diante de uma obra realista. Eu estou diante de uma obra que é um divisor de águas na vida de Machado de Assis e do próprio realismo. Porque é a obra que inicia o realismo no Brasil. Então, utilizemos com sabedoria, utilizemos com propriedade a nossa literatura. Se tu fores, por exemplo, utilizar o barroco, tu vais falar do nosso Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra. Aquele que outrora andava pelas ruas com uma banana no pescoço e nu. Pessoal, ele era doido? Era a maneira que ele encontrava para repudiar a situação pela qual passava a Bahia e, por conseguinte, o Brasil. Ele era a maneira que ele dizia, olha, eu estou insatisfeito, eu não aceito. Qual era o problema do Gregório de Matos Guerra? O problema dele é usar a palavra de baixo calão. De baixo calão. Né? Ele usava muito palavrão. E na sociedade, eu estou falando do século XVII. Sociedade brasileira do século XVII. Você usar a palavra de baixo calão, é óbvio que as pessoas não toleravam. Só que Gregório é Gregório. Gregório dizia, meu amigo, né? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dás, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás em mim só pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Olha só que coisa bonita. É Gregório de Matos Guerra. Se tu fores para o século XVIII, tu estás o quê? Tu estás justamente diante do arcadismo. Tu estás no século XVIII, século das luzes. Tu estás falando das frases latinas, locus amoemus. Tu estás falando locus horrendos. Tu estás falando inutilia truncate. Tu estás falando locus amoemus, lugar aprazível. Segundo a concepção Arcade, o único lugar que tu podes ser feliz é a natureza. É lá que tu encontras paz, harmonia, tranquilidade, serenidade. No campo, locos horrendos? Não. O homem é falso, o homem é traidor, não se deve confiar nessa pessoa. Então observemos aí essa dicotomia. Locos amoenos, lugar aprazível, campo, locos horrendos, cidade. Né? E observemos mais ainda, quando você fala carpe diem, aproveitar o dia, que por sinal, só uma pausa aí. Esse carpe diem já apareceu no barroco. Só que o carpe diem no barroco é aproveitar a vida alopradamente. Porque o barroco tem um problema. Qual é o problema do barroco? O barroco ele está entre pecado, perdão, divino, profano, certo, errado. O barroco está sendo bombardeado pela contra-reforma. O elemento religioso é pulsante no barroco. No arcadismo, não. Eu estou no século XVIII, século das luzes, século da razão, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, Rousseau, da teoria do bom selvagem, que diz que o homem nasce bom e a sociedade é que vai corrompê-lo. Então observemos que é um outro contexto, é um outro século. Você está ali nas Minas Gerais, você está na mineração e não na Bahia.
do nosso amigo Gregório de Matos Guerra. Percebo como tu podes utilizar a literatura na tua redação. Então, isso que eu acabei de te oportunizar chama-se repertório. Repertório, tá ok? Agora, preste atenção para a nossa próxima dica. Vai lá, presta atenção. Olha aí. Próxima dica. Presta bem atenção. Texto dissertativo argumentativo. Atenção. Atenção. Uma questão de posicionamento. Presta bem atenção. Obrigatoriamente, o teu texto terá que ter tese, argumentos e proposta de intervenção. Presta atenção que eu vou, neste exato momento, nesse próximo slide, te mostrar uma coisa interessante. Acompanha comigo, por favor. Né? Acompanha comigo nesse próximo slide para que tu entenderes melhor. Fica comigo. Né? Presta bem atenção o que é uma tese bipartida. Professor, eu não sei o que é tese, não sei o que é bipartida, eu ainda não sei como iniciar minha redação. Para tudo agora. Para tudo e foca. Tese partida. Você vai pegar esta tese e dividir em duas partes. Você vai apresentar dois elementos, duas coisas, duas situações. Professor, eu continuo não sabendo o que é tese. Eu vou já te explicar o que é uma tese. Olha para mim agora aqui. Olha para mim. Foca em mim agora. Foca em mim agora. Né? Quando tu falas tese, primeira coisa, tu estás falando de uma frase e essa frase, ela vai carregar o teu ponto de vista. É aquilo que tu te propões a defender. É uma frase. E essa frase, ela precisa aparecer. Professor, pode ser no início, no meio, no fim? Presta atenção. Se tu estás na dúvida, se tu não estás treinando muito, o bom senso diz: coloque essa tese no início, na introdução. Na introdução. Professor, como é que a gente faz isso? Acompanha comigo este slide. Vamos lá, presta atenção. Olha aí. Presta bem atenção nesse slide. Olha aqui. Presta bem atenção. Vamos supor que eu tenha este tema aqui, olha. Que já caiu, por sinal. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Este tema. Beleza. Né? Aí você escutou o professor PA, professor Paulo André, dizer que é melhor colocar essa tese bipartida, essa tese com duas situações, com dois elementos, com dois problemas, no primeiro parágrafo, na introdução, no primeiro parágrafo. Professor, geralmente as redações têm quantos parágrafos? Relativo. Você pode ter redação com 4, a grande maioria, e 5. Dependendo de como você trabalhou durante o ano. Então, olha só como você pode colocar a sua tese no primeiro parágrafo. E se você quiser, ainda coloca no final do parágrafo. Acompanhe-me. Assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva. Lembramos qual é o tema? Qual é o tema? Aqui, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Né? Estou aqui. Das pessoas com dificuldade auditiva. Lá vem a tese. Seja por estereotipação da sociedade civil, primeiro elemento.
Primeiro elemento. Segundo elemento, seja por passividade governamental. Prestem atenção que tu estás diante de duas situações. Foca em mim agora, foca em mim. Tu estás diante de duas situações, dois problemas. Estereotipação da sociedade. A sociedade ainda acredita que as pessoas que têm um problema auditivo, elas não aprendem tal igual às outras. E a passividade governamental. Ou seja, o governo, ele tem culpa se ainda existe esse problema na sociedade. Por quê? Porque não existem pessoas, não existem profissionais que possam ajudar, melhorar. Prestem atenção, eu tenho na verdade, dois elementos, duas situações, dois problemas. Bipartida, tese bipartida. Presta bem atenção o que é que tu vais fazer. Só recapitulando, você já pegou a sua prova, você já identificou o tema, você já encontrou o quê? Palavra-chave. Você já atribuiu a essa palavra-chave palavras sinônimas, certo? E agora nós vamos para o corpo desse texto. Estamos na tese. E a tese, eu já disse a você que você é uma frase, e essa frase precisa ser explicitada, precisa estar bem clara, precisa estar bem óbvia, para que o corretor ele diga, opa, já encontrei a tese deste cidadão, desta cidadã. Agora eu vou procurar nos argumentos se verdadeiramente ele está defendendo essa tese, que é justamente o segundo momento que nós vamos passar. Presta atenção nessa tela que vai aparecer para você agora. Presta bem atenção nessa tela. Continuemos aí nessa tela. Então, como eu havia dito, reiterando, essa tese é dividida em duas partes. É quando você vai defender duas coisas, dois elementos, dois problemas, duas situações. O tema aqui, você já observou que aqui eu identifiquei justamente a tese bipartida. E qual é o próximo passo? O próximo passo, obviamente, é colocar em prática os meus argumentos. Presta atenção essa próxima tela aí. Presta atenção. Acompanha. Próxima tela agora, tá? Presta bem atenção na próxima tela. Você vai ter, obviamente, o segundo parágrafo. Lembremos-nos que a introdução é o primeiro parágrafo. Você vai ter o primeiro argumento. Esse primeiro argumento, ele está no segundo parágrafo. No primeiro argumento, você vai falar sobre o primeiro elemento da tese bipartida. Alguém ainda lembra qual foi o primeiro elemento da tese bipartida? Estereotipação. Muito bem, alguém falou, eu escutei daqui. Eu escutei aqui. Eu escutei aqui. Eu escutei aqui. Isso. Então, aqui, nesse primeiro argumento, você vai colocar justamente o primeiro elemento da tese bipartida. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Enem quer que você inicie o parágrafo com conectores argumentativos. Ele quer que você comece o argumento com conectores argumentativos. Vou te dar sugestão. Tu podes começar, primeira linha, inclusive, primeira linha, tu pode colocar em primeira análise, ou a priori, ou em primeira instância, ou em primeiro lugar, ou primordialmente. Aí você escreve aqui. Escreve o quê? Tudo sobre o primeiro elemento. Olha que coisa bonita. Olha que coisa linda. Você está mostrando ao corretor que você sabe o que é um elemento que vai te dar a coesão do teu texto. Está amarrando, na verdade. Está amarrando teu texto. E aí, depois que tu fizeres isso no primeiro, tu vais, obviamente, para
O segundo. Acompanha na tela aí, por favor. Acompanha na tela agora, para que tu entendas melhor como é que funciona. Presta bem atenção o segundo argumento. Na tela, vamos lá. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Por que terceiro parágrafo? Alguém me explica aí? Alguém pode falar? Porque o primeiro é introdução. O segundo parágrafo está o meu primeiro argumento. O meu terceiro parágrafo está o quê? O meu segundo argumento. Alguém ainda lembra qual era? Passividade governamental. E aí, a segunda dica. Quando tu começares o terceiro parágrafo, comece com outro conectivo argumentativo. Exemplo? Além disso, pá. Ademais, soma-se a isso. E aí tu vais colocar justamente aqui o segundo elemento. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais cheia de graça. Prestem atenção que tu estás mostrando ao corretor que tu sabes o que é um texto dissertativo argumentativo. Tu sabes. E ainda digo mais, naquele momento final, que é justamente a tua conclusão, como é que tu vais fechar? Olha só na tela, presta bem atenção na tela agora. Presta bem atenção na tela como é que tu vais fechar o teu quarto parágrafo. Olha aí, quarto e último parágrafo. Se tu utilizares 4 parágrafos, tu pode utilizar 5, dependendo de como foi a tua atividade pedagógica ao longo deste ano letivo, em sala de aula com o teu professor, tá? Então, no quarto parágrafo, você vai, olha aí, a proposta de intervenção. Vai resolver os problemas citados em segundo e terceiro parágrafos. Lembra? Tu estás lembrando os 2 problemas? Tu tens que resolver esses 2 problemas. E, obviamente, uma dica para você. Eu não poderia deixar a conclusão pela conclusão. Uma dica para você. Presta atenção. Na conclusão, tu começas. Portanto, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Professor, será que eu vou conseguir escrever assim? Uma sugestão. Portanto, é necessário que o Estado, você elencou como agente, já vamos falar sobre isso. Você elencou o Estado, só que você precisa especificar, papai. Porque o Estado tem a SEDUC, Secretaria de Educação, o Estado tem a SESPA, Secretaria de Saúde, e tem, obviamente, outras secretarias. Então, tu precisa especificar. Imaginemos que você coloque aqui como o agente, o responsável por essa ação, a SEDUC. A SEDUC, né? Não, eu quero a escola. Então, é necessário que a SEDUC, que a escola, tome providências para superar o impasse. Qual é o impasse? Os 2 problemas citados. Melhorar o quadro atual. Então, observemos que a partir do momento que você coloca a conclusão, ou foca em mim aqui, novamente, foca em mim aqui, por favor. Neste exato momento, você está mostrando ao nosso querido, abençoado corretor que você sabe o que é uma estrutura dissertativa argumentativa. Certo? E é isso que tu tens que fazer no dia. Não vai te precipitar. Fica tranquilo. Elege um agente. Elege uma ação que eu já vou te mostrar agora, nesse próximo slide, nessa próxima dica que tu vais fazer agora. Presta atenção. Presta bem atenção o que é que tu vais fazer. Olha aí que coisa bonita. Elaboração de proposta
de intervenção. Professor, para que isso? Para resolver um problema. Não tem um problema lá? Tem um problema. O problema é o tema. O tema você tem que resolver, ou pelo menos atenuar. Você vai amenizar, suavizar. Não é de uma hora para outra que você vai resolver um problema secular, um problema histórico. Então, obrigatoriamente, siga estes espaços aqui, ou melhor, estes passos. Quem vai fazer? Aí você vai identificar um agente. Que agente é esse? É o Estado? Como eu disse ainda há pouco, se tu fores nomear o Estado, precisa especificar. Porque se tu falas Estado por Estado, é muito amplo, se perde. Então eu preciso dizer que vai ser, se é um problema de suicídio, se é um problema de suicídio entre os jovens, imaginemos que aqui a SESPA, Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, ou a SEDUC, essas duas secretarias, ou uma ou outra, pode ser o agente. Pode ser justamente quem vai criar estratégia para desatar o nó, para resolver o problema. O que vai fazer? Conscientizar os alunos sobre o problema citado. O problema citado, caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens no Brasil. Olha aí, tem tudo a ver, tem tudo a ver. E como é que vai fazer isso? Nós vamos criar campanhas, nós vamos fazer projetos de sala de aula, fazer oficinas, chamar pessoas de fora, pessoas que conhecem, que sabem, psicólogos, psiquiatras, enfim. Vamos criar cartilhas bem orientadas, obviamente. Integração com a família, que é fundamental isso aqui. A família precisa participar. A família precisa estar presente. Ela precisa se fazer presente. Então, como vai fazer? Você precisa detalhar tudo isso aqui, papai. Olha, especificar, particularizar, especificar dados. Quanto mais detalhes, melhor para a tua proposta de intervenção. Quanto maior o detalhamento, melhor a tua proposta de intervenção. E para que serve tudo isso aqui? Para desatar o nó, para resolver um problema. O que é? Caminhos para prevenir o suicídio entre jovens no Brasil. Pronto! Você acaba, neste exato momento, de fechar. Você fechou a tese. Você fechou aquilo que o corretor vai olhar e dizer, ele sabe. Ele sabe o que é um texto argumentativo, dissertativo, ele sabe perfeitamente. Ele me mostrou a tese, me mostrou argumentos, me mostrou proposta de intervenção convincente, viável, pelo amor do Padre. Não me coloque uma proposta que não seja viável. Um problema. Belém do Pará, no segundo semestre, é muito quente. Resolver o problema. Colocar ar-condicionado em todos os bairros, em todas as ruas. Pergunto eu, isso é viável? Isso é aceitável? Não. Então a tua proposta, ela tem que ser viável. Ela precisa ter viabilidade. Caso contrário, tudo que tu estás escrevendo não terá validade alguma. Tu estarás perdendo ali 200 pontos na quinta e última competência. Entendeu? Entendeu? Para entender um pouco melhor, olha o que eu te trouxe nesse próximo agora. Presta atenção na nossa tela aqui. Olha aí, que coisa bacana. Olha só que coisa bacana. Imaginemos que o tema seja consequências do avanço do uso de drogas no Brasil. Imaginemos. É possível? Claro, papai. Claro que é. O que é que tu vais fazer? Meu filho.
existem várias maneiras para tu começares. Foca aqui em mim rapidinho. Foca aqui em mim rapidinho. Tu podes começar assim. Introdução, 2 pontos, coloca tudo o que tu quiseres sobre introdução lá. Não é propriamente um texto, são apenas rascunhos, são apenas algo que eu possa mais tarde organizar. Introdução, 2 pontos, coloca tudo lá. Primeiro argumento, 2 pontos, coloca tudo lá. Segundo argumento, 2 pontos, coloca tudo lá. Conclusão, 2 pontos, coloca. Presta bem atenção no que tu estás fazendo. Essa é uma forma para que mais tarde tu possas pegar tudo isso e formatar e criar o teu texto. O que você acabou de fazer não é texto, são apenas informações que tu tens, o teu repertório, o teu conhecimento, que tu estás colocando no papel para que mais tarde tu possas formatar. Ou como muitos fazem, jogam esse projeto de texto, depois vai dar uma volta lá em língua portuguesa, inglês, faz uns 10 itens, de repente tem uma sorte de encontrar lá pelo meio algo que possa ser útil, né? Como argumento, a tua mente está mais tranquila, o coração está mais leve, aí você volta para o seu projeto. Isso chama-se estratégia. Não quer dizer que tu tenhas que fazer isso no dia. Não quer dizer que tu tenhas que ipsilíder no dia. Não. Se porventura, durante o ano letivo todo, tu estavas acostumado, ou tu estás acostumado a fazer. Não. Eu coloco lá a introdução, primeiro desenvolvimento, segundo e conclusão. Perfeito. Continue. Eu estou apenas dizendo que é uma forma, é uma outra estratégia para quem quiser. Introdução, 2 pontos, coloca lá tudo que a cabeça, coloca lá tudo. Primeiro argumento, 2 pontos, coloca tudo. Segundo argumento, 2 pontos, tudo. Conclusão, tudo. E depois você vai o quê? Você vai organizar o seu texto, tá ok? Voltemos para aquela tela, por favor. Olha só, imaginemos que o tema seja consequências do avanço do uso de drogas no Brasil. Aí você vai fazer o seu projeto de texto. Professor, o que é isso? Você vai colocar no papel tudo o que tu lembrares sobre esse assunto aqui, olha. Drogas, consequências, uso de drogas, tudo. Aí você diz, mas isso aí tem a ver com escola. Evasão escolar, beleza, coloca. Evasão escolar, beleza. Mas tem a ver com a degradação da família. Coloca. Vai colocando. Mas isso tem a ver com saúde pública, né? Porque a gente vê na televisão, Cracolândia, muita coisa, muitos jovens se perdendo, tudo mais. Coloca, vai colocando. Tudo que tu lembrares, tu vais colocando. Mas isso tem problemas psicológicos. Eu vejo muita gente que consome isso, fica meio perdido, vende tudo da casa, às vezes agride pai, mãe. Vai colocando tudo. O que é que tu estás fazendo? Olha aqui. Tu estás fazendo teu projeto de texto. Tu estás fazendo teu projeto. Tu estás colocando no papel tudo aquilo que tu consideras importante. Ou que pelo menos tu lembras. Agora, presta atenção. Desses 4 aqui listados, você vai olhar e dizer, poxa, qual ou quais eu domino mais? É aí que mora a grande sacada. Qual ou quais eu domino mais? Se fosse eu, obviamente, por ser professor, por ser pai de família, né? Evasão escolar, degradação da família. Eu não domino muito saúde pública e problemas psicológicos. E aí você já vai colocar justamente essas 2 situações no teu argumento. Só tem um problema. Hierarquia de problema. Se eu te perguntar, na hierarquia, o que é mais importante? Degradação da família, de problema, por favor, me entenda bem. Degradação da família ou evasão escolar?
Obviamente que vai me dizer que na hierarquia, você vai dizer que a degradação está em primeiro lugar, né? Está em primeiro lugar. A evasão... Professor, por que isso, professor? Eu não entendi. Por que isso? Por quê? Por quê? Simples. Quando tu vais para o teu argumento, atenção, quando tu vais... Foque em mim. Foque em mim. Quando tu fores para o teu argumento, qual é o primeiro que tu vais falar? Qual é o primeiro elemento, primeiro núcleo, primeira situação que tu vais falar? Degradação ou evasão escolar? Degradação da família. Então isso vai aparecer no teu primeiro argumento. No teu segundo argumento vai aparecer evasão escolar. Isso chama-se hierarquia de problema. Tu precisas também saber desse detalhe para tu não perderes pontinho. Entendeu? Entendeu? Voltemos lá, por favor. Voltemos a essa tela maravilhosa. Olha aí. Né? Então, tu já sabes. Na hierarquia, degradação e depois na evasão. Presta bem atenção do que eu vou te colocar agora. Presta bem atenção nessa próxima tela. Olha aí. Nessa próxima tela. Nessa próxima tela, preste bem atenção que nós vamos conversar. Então, olha só, como é que ficaria a minha tese bipartida? Duas das principais consequências do avanço do uso de drogas no Brasil são... Professor, o senhor falou algo aí para colocar? Evasão escolar e degradação da família. Coloquei. Mas na hora da argumentação, o que eu faço? Primeiro, degradação da família. Depois, evasão escolar. Foque em mim agora, foque em mim. Então, nós já estamos, na verdade, chegando naquele ponto crucial, naquele ponto final, que é justamente para tu prestares atenção, para tu entenderes como é que funciona toda essa estrutura. Por favor, abençoado aluno, abençoada aluna. Como disse no início da nossa conversa, não vá querer reinventar a roda aos 44 minutos do segundo tempo. O que quer dizer isso? Se eu, durante o ano todo, trabalhei, o professor me ensinou que é bom eu começar com um tópico frasal, ou seja, um resumo de cada parágrafo. Beleza, você pode fazer isso. Não, eu durante o ano todo, eu aprendi que eu vou colocar a minha tese lá no desenvolvimento. Beleza, você conseguiu fazer isso bacana? Legal. No entanto, você precisa ter a dimensão da responsabilidade que neste exato momento você está pegando sugestões, dicas deste professor aqui, que tem uma caminhada de 22 anos de sala de aula e já viu muita coisa, inclusive, só uma vírgula aí, inclusive já viu aluno com um cognitivo fantástico, conhecimento fantástico, mas ao chegar na sala de aula, ele foi acostumado a fazer a prova em um ambiente como este, ar-condicionado, gostoso, maravilhoso, só que ele não foi lá ver a escola que ele ia fazer a prova. E ao chegar lá, ele percebeu que essa escola não tem ar-condicionado. Ele não foi preparado para aquele ambiente. Professor, isso interfere? Interfere psicologicamente. E ainda vou te dizer uma história real, vou te contar uma história real. Eu tive uma aluna excelente que ela queria medicina. Medicina. E ela estava hiper, mega, power preparada para medicina. Só que ela foi, como eu disse ainda há pouco, ela foi preparada num ambiente tranquilo, sem barulho lá fora, fazia a prova tranquilamente, sem nenhum... E quando ela foi fazer a prova, ela percebeu que a escola que ela estava era próximo a uma pista. E, obviamente, o carro começava a incomodar.
Começava o barulho e ela não conseguia se concentrar. E para completar a tarde, choveu e as gotículas começavam a cair, porque é metade alvenaria e metade aberta, onde ela fez. E a sala não havia um único lugar para ela sentar, a não ser o lugar dela, obviamente. E ela começou a ficar desesperada. Professor, eu quero sair aqui, por favor. E lá o fiscal disse, não posso fazer nada porque não há um outro lugar. Prestem bem atenção, como o ambiente, ele também pode contribuir positiva ou negativamente para o teu desempenho na hora da prova. O teu estado d'alma, como diriam os poetas, simbolistas, é tudo nesse exato momento. A tua calma, a tua paz de espírito, esse momento em que você vai pegar a prova, que você vai dizer, eu sou capaz, eu vou vencer, eu me preparei, você estará no caminho certo. Entenderam? Entenderam? Então, o que eu acabei de falar para vocês são apenas sugestões que tu que estás aí ao lado, aí do outro lado, aí, neste exato momento me acompanhando, tu podes ou não utilizar neste domingo. É apenas uma sugestão. E para que nós possamos ratificar o que eu falei, preste atenção nessa próxima tela para que a gente possa concluir este primeiro momento. Olha só. Então, presta atenção em tudo aquilo que nós falamos, o checklist, né? Presta bem atenção no que tu tens que fazer. Pegou, sentou, pegou a prova, abriu, leu o tema. Olha aí, leitura do tema da prova. O que é que tu tens que fazer? Opa, eu vou procurar a palavra-chave. Depois eu vou procurar o quê? Palavras sinônimas para a palavra-chave. Beleza. Depois eu vou procurar os textos motivadores. Obrigatoriamente. Professor, eu posso colar? Não, não vá copiar. Quando eu digo colar, é copiar. Não pode copiar trechos do texto motivador. Se tu copiares uma frase, tu serás descontada dessa frase, ok? Ou seja, copiou uma frase toda, uma linha toda, você perde na sua redação uma linha toda, entendeu? Então, por favor, ao ler o texto motivador, ou melhor, os textos motivadores, vá destacando, assim, olha, as partes principais, aquelas que você... Essa aqui é importante. Isso aqui é importante. Vá logo porque você não vai ter tempo de fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura. Então, seja prático. Repertório! É preciso compreender como você vai usar esse repertório. Então, por exemplo, eu usei o repertório literário. Eu usei, por exemplo, o repertório de um filme na Netflix. Eu usei um repertório que foi sobre um livro. Você precisa obrigatoriamente usar pelo menos 2 repertórios na tua prova. Qual é a sua tese? Lembra que nós falamos? Qual é? Você precisa definir qual é a sua tese. E essa tese, preferencialmente, ela precisa estar no primeiro parágrafo, lá na introdução, né? O que é que você vai defender, meu filho, minha filha? Isso precisa estar explicitado, precisa estar claro, evidente, lá na introdução. Isso é a opinião sobre o assunto. Qual vai ser a direção do seu texto? Então, este tópico 4, ele é fundamental para que tu não te percas, para que tu entendas verdadeiramente o que é essa tese, o que você vai fazer, o que você vai defender, qual é a sua opinião, tem que estar lá. Palavras-chave, lembremos-nos que todo tema vai apresentar uma palavra-chave, ou 2 palavras, mas tu tens que procurar cuidadosamente.
Pegou a prova? Por favor, mentaliza comigo agora. Fechem os olhos neste exato momento. Fechem os olhos. Isso, muito bem. Você aí não fechou não, ainda. Você não fechou. Você não fechou, tá? Fechem os olhos. Imaginemos que hoje é domingo. Domingo de manhã. Tomou café. Aquele café tranquilo, por favor, tá? Não vai querer aquele café, pelo amor de Deus. Ah, eu vou tomar uma coca logo de manhã, meio pão com manteiga, um baré. Por favor, não faz isso, pelo amor de Deus. Tranquilidade, mais suave, beleza, aquilo que você está acostumado. Tomou o café, se dirigiu lá para o seu local de prova, começou a prova, o fiscal te entregou e neste exato momento você abriu a prova e disse, igual, beleza, o tema foi justamente o que eu estudei, pai d'égua. Aí você vai achar a palavra-chave. Depois que você achou a palavra-chave, palavras sinônimas. Isso é importante que tu faças. Conectivos, palavras e expressões que ligam as frases. Gente, vocês viram? Eu quero que neste exato momento você foque em mim. Foque em mim. Presta atenção. Quando você diz conectivo, presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Imaginemos que aqui, neste meu braço direito, eu vou criar uma frase. Para vocês, né? Para vocês. Gosto é o meu braço direito, de é o meu tronco, de vocês é o meu braço esquerdo. Presta bem atenção que para isto aqui acontecer, o que foi que você percebeu? Olha, presta atenção. Olha aqui. Olha aí, presta bem atenção aqui agora. Presta bem atenção, né? Presta atenção. Olha aí. Olha aí. Gosto de vocês. Professor, eu não entendi nada. Gosto de vocês. Chega na tua casa e diz, mamãe, gosto você. Disse o quê, minha filha? Eu gosto você, mamãe. Gosto tanto você, mamãe. Quem gosta, gosta de alguém. Um verbo transitivo indireto. Professor, o que é verbo transitivo indireto? Verbo transitivo é todo verbo que precisa de complemento. Imaginemos você chegando em casa. Olha, ganhei! Qual é a pergunta que vai soar? Ganhou o quê? Logo, esse verbo ele precisa de complemento. Logo, ele é um verbo transitivo. Se aparecer uma preposição, o que é a preposição? É uma palavra que une termos. Olha, presta atenção agora. Une termos. Gosto de vocês. Então, quando eu falo elemento de coesão, conectivos, é justamente para que o teu texto fique amarrado, ele não fique solto, como esta frase que eu acabei de criar do fundo do meu coração para vocês, ok? Voltemos à nossa tela, por favor, para que nós possamos concluir neste exato momento. Então, olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, né? Quando tu estás falando justamente em conectivo, você está falando nessa amarração. Então, nessa amarração, o teu texto, e você viu que no primeiro argumento, nós colocamos lá o quê? O conectivo argumentativo. No segundo argumento, conectivo argumentativo. Na conclusão, também. É para isso que serve. É para isso que serve esse conectivo. Voltemos, por favor, com a nossa tela, para que tu entendas melhor o que nós estamos falando. Esses conectivos. Aqui, ó. Esses conectivos. Ok? Proposta, intervenção, solução para o problema, que você vai encontrar, que é o tema. Rascunho. Obrigatoriamente, por favor, não transcreva diretamente para o
seu texto. Não pegue, por favor, a folha principal, a folha oficial, não coloque tudo lá. Use o rascunho, para isso ele existe. Para que você possa arriscar, para que você possa corrigir. Isso é fundamental. Passar o texto a limpo para a folha oficial e a revisão do texto. A revisão do texto ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Então, imaginemos que na revisão do texto, você escreveu ideia com acento. Imaginemos que você escreveu ideia com acento. Segundo a nova ortografia de tongo aberto, ideia paroxítona, você não acentua mais. Aí você corrige, você faz assim, ó. Faz isso aqui assim, ó. Faz só isso aqui, ó. Um traço apenas e ao lado você corrige. Pronto. Pronto. O repertório sociocultural produtivo, tudo o que você aprendeu ao longo da vida e que esteja ligado ao tema. É isso que tu tens que fazer, esse checklist tem que fazer, né? E foca em mim agora aqui, meu filho, foca em mim aqui. E para finalizar este momento, eu quero desejar do fundo do meu coração paz, sucesso, tranquilidade. Aquele de cima é muito mais. Tenha fé, confiança, tranquilidade, que tudo vai dar certo. Um beijo do professor Paulo André, professor PA de Linguagens, e que todos nós tenhamos um abençoado domingo. Valeu, até a próxima. Então, galera, show de bola. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca assisti uma aula tão boa como essa do meu amigo Paulo André. Paulo André, muito obrigado. Você realmente faz valer a pena o título de mestre que você tem em língua portuguesa, redação, tudo de comunicação. Parabéns, meu amigo. Show de bola. Sou seu fã. Beleza, galera? E aí, minha gente, é o seguinte, continuando essa nossa aula top das galáxias, agora vai entrar uma outra referência em ciências humanas, na parte de história, galera, que é uma matéria até que eu gosto muito. O professor Diego Maia, uma referência de história no nosso estado. Seja bem-vindo, professor Diego Maia. Agradeço com o convite aí de todos. Adorei a aula do Paulo André. Parabéns, Paulo. Agora a gente vai falar um pouquinho de história para você que está assistindo a gente aí, conhecendo os conteúdos mais frequentes no Enem, Thomas. A gente vai falar de história cultural da África e também cultura afro-brasileira. Muito show, galera! Essa eu não vou perder, você também não. Então, acompanha, porque agora o show é com o professor Diego Maia, galera. Show! Olá, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês, falando com todas as nossas vilas, as nossas comunidades, em nossos municípios do estado do Pará. Bom, eu trouxe aqui um dos conteúdos mais frequentes no Enem, História Cultural da África, como eu já falei anteriormente, e Cultura Afro-Brasileira. Desde já, mandando um abraço aí especial também para os nossos amigos que daqui a pouquinho vão entrar, o Ricardinho e o Leite, já estão achando graça aí, porque essa aula a gente já trabalha há muito tempo juntos e a gente acaba já conhecendo uma aula do outro. Se eu fosse você, não saía daí, porque daqui a pouquinho também tem aula de matemática com o Ricardinho, imperdível, e também de biologia com meu amigo André Leite. Mas vamos falar de história? Vamos falar de história agora e conhecer um pouquinho sobre a história cultural da África. Antes da gente poder conceituar tudinho, você já ouviu falar em cultura? Tenho certeza que já, né? Vou trazer para você um conceito do Edward Taylor, que ele resumiu em uma palavra só, a palavra cultura, ou o conceito de cultura. Ele disse o seguinte: cultura remete-se à ideia de herança. Então, se você fala de cultura, pensa logo em herança. Por exemplo, você que está aí agora assistindo, alguém já disse para você, por exemplo,
que você tem alguns costumes, alguns comportamentos igual do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Já parou para pensar nisso? Imagina só, você sentado, aí o teu pai ou a tua mãe dizem, olha, rapaz, tá igualzinho ao teu pai, ou então tá igualzinho a tua mãe sentado. Você anda igualzinho ao seu pai, ou você anda igualzinho à sua mãe. Já fizeram isso com você? Tenho certeza que sim. Né? Tem muita gente que é parecido com os seus pais. Por quê? Porque você recebeu uma herança cultural. E a primeira instituição que passa para você a sua herança cultural é a sua família. E herança cultural, ela é transmitida por contato social, tá bom? Então, o contato social é que vai acabar passando para você essa herança. E aí, é muito bacana de você analisar um pouquinho sobre isso, para você poder entender a palavra cultura. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para ti. Deixa eu pegar aqui. Tu já parou para analisar quando você chega em casa, você que está aí no interior, você que está aí nas cidades, nas vilas e nos municípios, você chega em casa, andou de boa, tirou a sandália assim, ó, pá, tirou a sandália aqui, pá, a sandália emborcou, e um amigo lá atrás falou assim para ti, olha, cuidado, desvira porque senão tua mãe vai morrer. Já te falaram isso? Pois é, isso também é um pouco da nossa herança cultural muito ligada à religiosidade. Existe uma coisa chamada religião e outra coisa chamada de religiosidade. Religiosidade, pessoal, é manifestação popular, é manifestação cultural, mas é manifestação popular, crença popular, tá? Então, por exemplo, um outro exemplo de religiosidade, o Círio de Nazaré, é pura religiosidade também. Mas, professor, por que o senhor está falando isso para mim? Porque toda vez que a gente fala de África, o aluno acaba pensando em várias coisas com relação à herança que os africanos vão trazer para o Brasil. Lembra também que essa herança ela é de cultura imaterial. Convido você agora para dar uma olhadinha na nossa cartela para a gente sintetizar a palavra cultura. Dá uma olhada aí, ó. Cultura, todo conhecimento que uma sociedade tem de si mesmo e sobre as outras sociedades. Sobre o meio material em que vive, sobre a própria existência, inclusive as formas de expressão simbólica desse conhecimento através das ideias, da construção de objetos e das práticas rituais e artísticas. Cultura, né? Então é todo o conhecimento que uma sociedade tem de si. Vou até grifar para você. Você que está assistindo agora aí, dá uma anotada nesse ponto aqui, ó, no teu caderno. Dá uma anotada no teu caderno aí. Todo o conhecimento que uma sociedade tem de si mesma e também sobre as outras, o quê? Sociedades. Cultura. Então, cultura remete à ideia de herança. Você herda cultura. Né? Não tem como você, por exemplo... Traz para mim de novo aqui, Peter Pan. É o Peter Pan, nossa produção aí do Peter Pan está trazendo para mim aí. Meu amigo, então cultura remete à ideia de herança. Você herda isso, tá bom? Então é todo o conhecimento que você tem sobre si e sobre as sociedades também. Ninguém acumula cultura, tá bom? Você herda cultura. Não existe uma forma, por exemplo, também de medir cultura. Todos têm, cada um tem a sua. O conhecimento, o saber, as técnicas, os costumes. Você está produzindo cultura agora mesmo aí, na sua sala de aula. É isso mesmo que você escutou. Porque às vezes a gente pensa muito em expressão cultural. O Tecnomelody, as comidas. Isso, pessoal, são expressões culturais, tá bom? Cultura remete sempre à ideia de herança. Gente, feito isso, vamos trazer para cá para a tela de novo? Para a cartela? Vamos trazer para cá para a cartela. Eu quero que você acompanhe comigo uma coisinha aqui no pluralismo brasileiro. Passa pra gente aí, Peter Pan. Passa pra gente no pluralismo brasileiro. Aê! Beleza. O pluralismo brasileiro, o Brasil possui 3 matrizes culturais. 3 matrizes principais, tá bom? 3 matrizes principais. E a matriz indígena, a matriz europeia e a matriz africana, beleza? Atenção aí, ó, pluralismo brasileiro. Você já parou para pensar no seguinte? Eu vou olhar para ti agora aí e te fazer uma pergunta. Vou olhar para você e fazer uma pergunta para você agora. Atenção, quero falar contigo aí, atenção. Dá uma olhadinha pro teu colega que está do teu lado aí na tua sala de aula.
Dá uma olhadinha aí, agora. Tenho certeza que vocês estão se olhando. Calma, não é essa olhada que tu deu aí. Calma, não é essa olhada. Já imagino gente assim, ó. Daqui a pouco, não sei o que. Calma. Dá uma olhada. Tu percebeu o que aí? Percebeu muita semelhança ou muita diversidade? Tenho certeza que você percebeu diversidade. Por quê? Porque nós temos um pluralismo cultural que é muito resultado da nossa mistura cultural, das misturas dos nossos povos. Vou mostrar para você mais uma vez na nossa cartela lá. Joga para mim, Peter Pan. Pluralismo brasileiro. O Brasil possui 3 matrizes. Olha lá, vou colocar aqui para ti, ó. O Brasil possui 3 matrizes culturais. Quais são essas 3 matrizes, segundo Darcy Ribeiro? Bom, nós temos lá a matriz indígena, os povos que já habitavam aqui a América do Sul, no nosso atual Brasil, a matriz europeia e também você tem a matriz o quê? Africana. Hoje nós estamos debatendo sobre as contribuições da matriz africana. Diego, quais são as heranças, ou seja, qual é a cultura ou quais as culturas que os africanos vão trazer para o Brasil? É muito interessante a gente perceber que essas contribuições, elas são as mais diversas possíveis. Um outro ponto também que é interessante é a gente pensar na extrema diversidade que existe entre os povos africanos. Porque às vezes a gente trata o africano como se fosse um só povo, e não é. São vários povos, né? Assim também como se você olhar para o europeu, são vários povos também que vão determinar o povo europeu. E se você pensar no indígena, é a mesma coisa, são várias comunidades indígenas, não é um tipo de índio. A gente até usa o termo índio, né, porque é um termo genérico, mas a gente sabe que existem várias comunidades, várias famílias, várias nações indígenas, assim como também existem várias nações africanas. Diego, então, está querendo me dizer o quê? Que vieram para o Brasil uma diversidade de povos africanos? É isso mesmo. E cada um consigo trouxe a sua cultura, portanto, a sua herança. Nossa, Diego, agora eu parei para analisar. Uma diversidade de culturas acaba chegando no Brasil, é isso? Sim. Eu vou mostrar para vocês agora de onde essa diversidade vem e quais os pontos principais da vinda desses africanos para o Brasil. Vou te mostrar agora, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Vou te mostrar aqui. Bom, eu coloquei aqui para você em azul, ó. Se você observar em azul, tá? Esse ponto aqui, na prova, no Enem, costuma se chamar esse ponto de a África Atlântica, beleza? Esse ponto aí é costumado a se chamar de África Atlântica. Cuidado, gente, que nessa região que eu vou agora arriscar aqui, ó, nessa região existe um grande deserto, que é o deserto do Saara. Um ponto muito bacana para a gente entender é que aqui eu tenho o deserto do Saara, e nesse ponto onde eu vou colocar o X, nós temos aqui grandes impérios que são também conhecidos como grandes impérios do ouro, grandes impérios do deserto, ou mesmo alguns nomes como o grande império de Gana, o grande império de Songhai e o grande império de Mali. Muito bacana, né, gente? E outro ponto também que a gente tem que marcar é esse norte da África aqui, essa África setentrional, que eu também vou encontrar um outro povo. Que povo que eu vou encontrar aqui, Diego? Bom, vou colocar aqui no branquinho para você enxergar melhor. Eu tenho aqui povos o quê? Povos árabes. Povos árabes. Tá? Faltou um Szinho aí. Eu tenho povos árabes aqui. O povo árabe vai acabar povoando aqui nessa África mais setentrional. Então, olha só. No norte da África eu tenho povos árabes. E aonde eu tenho X, eu tenho os chamados impérios. Olha lá. Eu tenho os impérios do ouro. Ah, bacana, Diego. Mali, Gana e Songhai? Sim. Lembrando também que entre os árabes e os impérios do ouro, eu tenho o deserto do Saara. E aí, Diego, mas o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que esses dois povos aqui, tanto os árabes como os impérios do ouro, mantiveram contato durante a relação do exército no período medieval, na região do deserto, durante o período medieval. E esse comércio que era desenvolvido de idas e vindas para o norte e do norte para cá, para a região dos impérios do ouro, a gente vai chamar esse comércio aí de comércio
transsaariano. Até te peço para anotar agora aí no teu caderno que o nome desse comércio é comércio transsaariano, ok? Fica ligado nisso aí. Diego, mas enfim, quais são os pontos de vinda de africanos para o Brasil? Você viu lá aquele ponto que eu te mostrei? África Atlântica, aquela parte em azul. Peter Pan, mostra de novo a parte em azul para a galera lá, dá uma olhadinha. Parte em azul aí, ó. Toda essa parte em azul é África Atlântica. É desse ponto que nós temos a grande retirada de africanos para o Brasil. Esta região ocidental do continente banhada pelo Oceano Atlântico e que teve fortes influências sobre a formação colonial das Américas. Foi a origem dos escravos que partiram para o Novo Mundo. E ainda agora também eu te mostrei o seguinte, que houve um contato com os povos árabes. Não mostrei isso para você? Houve um contato com os povos árabes e esse contato também gerou uma carga de herança para esses impérios do deserto. Um exemplo disso, o Islã. O islamismo acaba atravessando o deserto do Saara, chega até esses impérios do ouro e esse islamismo é transferido para o Brasil, no tráfico. Você já ouviu falar com certeza de um movimento de escravos na Bahia chamado de escravos que lutaram, escravos islâmicos, né? Esse movimento desses escravos islâmicos que lutaram por liberdade, eles lutaram exatamente por um processo que lhes prendia no tráfico negreiro, e esse tráfico trouxe para o Brasil uma carga cultural que veio do norte da África setentrional, que a gente chama de islamismo. Uma herança foi trazida para o Brasil do norte da África, perpassando pelo deserto, atravessando o Oceano Atlântico, nos navios negreiros, até chegar no Brasil. Tá bom? Então, esse é um dos pontos interessantes também para a gente citar e para você já analisar como dica. Porque a gente está falando basicamente aqui de cultura e de herança, né? As heranças africanas, a história cultural africana, para a gente poder entender todo o processo de escravidão. Mostra de novo lá na tela, Peter Pan, que eu vou conversar com eles agora de novo lá, na outra tela, na tela mais branca. Bora lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pontinho interessante. Olha lá, você está vendo essa imagem aí, Oceano Atlântico? Viu lá? Está vendo como a região onde está escrito Lagos, a região onde está escrito São Paulo de Luanda, são pontos de saída de africanos para o Brasil? Pois é, você também tem a contracosta da África, em Moçambique, pontos de partida da África para o Brasil. Mas quais são os principais? Essa região aqui onde eu vou circular agora, que é o chamado Golfo da Guiné, beleza? Ou Golfo do Benin. E essa região aqui que atualmente é Angola, tá? Essa regiãozinha bem aqui, como você está lendo, é Moçambique. Esses são os principais pontos de vinda de escravos para o Brasil. Lembra lá que eu falei, ó? Bem aqui, povos árabes atravessavam o deserto do Saara para a região dos grandes impérios, e dos grandes impérios, esses escravos eram traficados para onde? Para o Brasil. Impressionante, né? Como escravos islamizados vão chegar no Brasil, tudo em decorrência de uma carga de herança cultural. Chegam no Brasil. Isso é muito bacana de você perceber. Agora, eu não sei se o Peter Pan consegue apagar para mim, ou se eu tenho aqui uma borracha. Né? Se eu tiver alguma borracha, Peter Pan, me avisa aí também. Mas se você conseguir apagar isso para mim, eu te agradeço. Beleza. Valeu, meu amigo. Show de bola. Agora, galera, eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês aí interessante, tá? Uma outra coisa interessante agora. Presta atenção que esses pontos são fundamentais para você entender. Ponto número 1. Aonde eu vou circular agora, tá? Você tem 4 países que são fundamentais para a formação do povo brasileiro. País número 1, que é o país de Gana. Olha lá, país de Gana. Eu tenho também o país de Togo. Olha lá, Togo. Mas eu também tenho o país chamado Benin. Diego, Benin, sim. Além desses 3, eu tenho a Nigéria. A Nigéria. Diego, o que você está querendo me mostrar com esses 4 países? Esses 4 países aqui, que são chamados atualmente de Gana, Togo, Benin e Nigéria, estão nessa região aqui que eu acabei de circular para você. Desses pontos,
muitos escravos foram trazidos para o Brasil, tá bom? Qual é a língua, a principal língua trabalhada aqui na Nigéria, por exemplo, que vai influenciar muito o Brasil? Essa língua aqui, ó, a língua chamada Iorubá. Língua Iorubá. É essa língua nigeriana que vai influenciar muito o Brasil. Quer ver? Quer ver uma coisa como influenciou o Brasil? Vou mostrar com um exemplo teu mesmo aí da tua cidade. Você com certeza já falou assim para o seu pai ou para sua mãe, ou seu pai ou sua mãe já falaram para você assim: ah, hoje à tarde eu vou cochilar. O termo cochilar é um termo do Iorubá, que foi derivado da África para o Brasil e a gente ressignificou na nossa língua portuguesa, que a gente até fala meio que brasileiro, né? Não é bem o português. Um outro termo, quando você com certeza ganha um presente no Natal, ganha um presente inesperado, você pega um susto e diz: oba, que legal. Não é todo mundo que fala isso, mas muita gente fala: oba, legal. O termo oba no Iorubá, na verdade é obá no Iorubá, né? Obá. A língua é Iorubá e o termo qual é, Diego? Iobá. O obá significa rei na língua Iorubá. Rei. Então tu imaginas, né? Passava um rei na África, um rei nigeriano do reino de Ketu e Fé, por exemplo. O que a população fazia? Oba! Então é uma exclamação. Esse termo obá, que significava rei na África, também foi derivado para o Brasil, ressignificado nos nossos costumes. A gente já chama isso de quê? Essa língua ressignificada. Cultura afro-brasileira. Eu acho que você vai começar a entender a nossa aula a partir de agora, aonde eu estou querendo chegar. Primeiro eu te falei o seguinte, que cultura remete à ideia de herança. Segundo, eu falei para você que existe uma diversidade na formação do povo brasileiro. Uma formação que foi composta por índios, africanos e vários europeus. Depois eu te mostrei de onde esses africanos vinham da África, né? E algumas relações de cultura e de carga de herança que eles acabaram absorvendo, por exemplo, do norte da África, os islâmicos, por exemplo. Né? E eu te mostrei também há pouco alguns países atuais de onde vieram escravos para o Brasil. Inclusive eu te mostrei uma das principais línguas, que é o Iorubá. E te dei um exemplo prático de coisas que você fala, que mostram que você tem uma forte carga de herança cultural africana no seu dia a dia. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você? Que o africano contribuiu maciçamente para a formação do nosso povo brasileiro. Em vários pontos. Na culinária, na língua, nos costumes, nas crenças. Não é? Então você vai perceber que esse africano jogou para o brasileiro uma forte carga cultural. Ou seja, nós temos muita herança africana nos nossos costumes. E isso é muito bacana de você perceber. É muito bacana de você perceber nos seus costumes. É muito bacana de você perceber nas suas crenças. Né? É muito bacana de você perceber no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em alguns termos que eu vou falar agora. Tá bom? E se você falou... Aliás, se você já ouviu falar, eu tenho certeza que você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, você já ouviu falar em candomblé? Você já ouviu falar em umbanda? Você já ouviu falar em capoeira, feijoada? Você já ouviu falar nesses termos no teu dia a dia? Tenho certeza que sim, não é verdade? E muitos alunos têm dúvida sobre a origem desses termos. E eu vou colocar para ti o seguinte. Todos esses termos que eu acabei de citar para você são termos nascidos aonde? No Brasil. É cultura brasileira. Claro, a raiz, a herança, ela é africana, mas nasceu no Brasil. A raiz é africana. Derivou-se através do Atlântico, mas formou-se aonde? No Brasil. Sério, Diego? Tem certeza? Candomblé, umbanda, capoeira, feijoada, samba, isso tudo é brasileiro? Isso tudo é brasileiro, meu amigo. Quando a gente fala de umbanda e candomblé, a gente tem que ter uma análise. Um é religião e o outro é religiosidade. A umbanda é a primeira religião brasileira e o candomblé é religiosidade. E ainda há pouco eu te dei um conceito de religiosidade, quando eu falei para ti que religiosidade remete à ideia de manifestação popular, ou seja, é a crença do povo. Para você que não entendeu, eu vou dar mais um exemplo. Já ouviu falar no Padinho Cícero, lá do Nordeste? Não é santo. Mas se você chegar lá para o nordestino, para a maioria dos nordestinos, eles vão tratar o Padinho Cícero como um santo. A igreja não reconhece,
mas o povo reconhece. Então, crença popular, religiosidade, manifestação popular. Mas, gente, eu tenho outros pontos da África para te mostrar. Acompanha comigo mais uma vez na tela. Vamos lá, Peter Pan? Peter Pan, eu vou mostrar para eles aqui e depois tu apaga, tá bom? Quando eu te der o toque. Um segundo ponto, gente, é esse ponto bem aqui, ó. Acabei de circular para você. Então, nós temos aqui o ponto número 1 e eu tenho aqui o ponto número 2. Nesse ponto número 2 que eu acabo de te mostrar, eu tenho aí uma região de Angola, Zaire, Congo, e essas regiões são fundamentais também para a formação do nosso povo brasileiro, porque daí muita gente vai, por exemplo, para cá, para o Rio de Janeiro. Mas calma, hein? Isso muito forte aonde? A partir do século XVIII. Professor, por que a partir do século XVIII? Porque essa região do Rio de Janeiro, ela só vai necessitar de uma maior quantidade de mão de obra escrava, negra, no século XVIII em função da mineração. E depois, no século XIX, em função do café. Logo, tu também vai ter que lembrar que a região de Recife e Salvador precisou de mão de obra escrava negra, principalmente no século XVI e no século o quê? XVII. Tá? Então, vamos lá. 16 e 17, a mão de obra negra escrava ia principalmente para Recife, Salvador, e eu vou citar um outro estado aqui, que hoje a gente chama de Maranhão. Professor, não vinha para o Pará, não? Vinha. Mas primeiro ia para o Maranhão e depois vinha para cá, para o Pará. Tanto é que se você comparar a quantidade de negros que existem entre Pará e Maranhão, você vai perceber que no Pará tem menos afrodescendentes que no Maranhão. Se você comparar, por exemplo, entre Pernambuco e Salvador, onde tem mais afrodescendente? Em Salvador, na Bahia. Não é verdade? Se você comparar entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem mais afrodescendente? Rio de Janeiro. Por quê? Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro eram portos de recebimentos maciços de escravos no Brasil. Eram os principais portos de recebimento de escravos no Brasil, é válido dizer. Então, esses portos, esses escravos, na verdade, vinham da região da Nigéria, de Lagos, vinham da região da Angola, vinham da região de Moçambique e popularam o nosso país. Uma dúvida que muitos alunos acabam perguntando para mim é o seguinte, com relação ao culto dos orixás. Professor, de onde vem o culto dos orixás? Meu amigo Peter Pan vai dar uma limpada jogo rápido para você aí, para a gente poder entender de onde é que vem esse culto dos orixás, beleza? Olha da mágica acontecendo, limpando tudo para ti. Beleza, vou circular agora de onde vem esse culto dos orixás. Gente, desse ponto que eu acabo de circular aqui. Mais precisamente daqui, ó, da nossa chamada Nigéria, tá? Ah, Diego, é da Nigéria que vem o culto dos orixás? Sim. E eu vou ser mais específico, hein? Vem lá do sudoeste da Nigéria esse culto e só de lá. Mas, professor, não tem em toda a África? Não. Só do sudoeste da Nigéria. A pergunta que não quer calar. Como uma crença que sai da Nigéria, do sudoeste da Nigéria, se universaliza em todo um país, Diego? Como é que isso acontece? Simples, galera. Isso é simples de você entender. O culto dos orixás é o culto que vai acabar se integrando, conversando melhor com o catolicismo. No catolicismo não existe a ideia da intercessão dos santos? Pois é, no culto dos orixás existe também a ideia de procurar um orixá referente à minha necessidade do momento. Então, por exemplo, um africano estava com uma necessidade de plantio naquele momento, de colheita naquele momento. Ele vai buscar o orixá ligado à fertilidade. O africano vai enfrentar um momento de guerra, então ele vai procurar o orixá daquele momento, que é o Ogum, um exemplo. Assim você também faz no catolicismo, né? Quando você quer, por exemplo, resolver um problema impossível, você procura Santa Rita. Quando você está enfrentando um momento difícil de batalha, você vai até São Jorge, procura São Jorge. E assim vai, você vai sempre procurar aquele santo ou o orixá da sua necessidade. Tem gente, por exemplo, que quer casar. Meu amigo Leite, que daqui a pouquinho vai entrar contigo aí, ele quer estar doido para casar e está procurando uma madame. Então o que ele faz? Ele vai procurar Santo Antônio. Procura Santo Antônio para ver se ele consegue casar. Ainda não conseguiu desencalhar. Mas ele vai conseguir, ele acha, com a ajuda do Santo Antônio. Ou seja, as crenças do culto dos orixás e a crença católica acabam o quê? Se integrando de maneira muito mais precisa. Para quem está
para quem está assistindo a aula agora aí, e para quem vai assistir depois no YouTube, uma dica muito bacana que eu sempre uso com meus alunos. Já assistiu o Dragon Ball, né? Tenho certeza que se não assistiu, dá uma olhadinha depois no Dragon Ball. E aí tu vai ver uma relação lá no Dragon Ball. Peter Pan, abre a câmera para mim que eu vou mostrar uma parada para eles aqui. Olha lá, na câmera 3. No Dragon Ball, a galera lá, o Vegeta e o Goku, fazem uma parada lá muito interessante, que é o chamado, que é a fusão, não é? Os dois fazem a fusão. Quando eles fazem a fusão, eles se transformam em um. Gente, o culto católico e o culto dos orixás promovem essa ideia da fusão cultural. A ideia da fusão cultural. Por isso que na Umbanda, no Candomblé, né, você vai perceber que santos católicos são integrados com orixás. Os orixás também se integram com os católicos. Porque lá no Brasil colônia e no Brasil império, muitos africanos eram forçados a cultuarem os santos. Mas ao ver um São Jorge, o africano acabava cultuando o seu Ogum. E assim com os outros orixás da época, tá bom? Vou mostrar uma outra cartela aqui para a gente poder conversar melhor sobre toda essa relação. Muitos alunos devem perguntar agora assim, mas Diego, já entendi de onde esses caras vinham, os africanos, mas você pode me dar um conceito bacana para que eu possa levar para a minha prova? Anota esse conceito aí, pessoal. Conceito de diáspora. Conceito de... Vou até apagar aqui que eu escrevi errado. Deixa eu fazer um outro aqui. Conceito de diáspora. Agora, papai. Beleza. Conceito de diáspora. Cuidado que a diáspora que a gente está trabalhando aqui na nossa aula de hoje é a diáspora o quê? Da África ou diáspora africana, tá? A diáspora africana. Professor, existem outras diásporas? Sim, existem. Existe a diáspora grega, existe a diáspora judaica, beleza? Mas hoje nós estamos tratando aqui sobre diáspora. Professor, então me diz, o que significa diáspora? Se cair na tua prova diáspora, você vai lembrar de dispersão, tá bom? Lembra de dispersão. Uma dispersão. Que dispersão é essa, Diego? Os africanos vão sair da África, se espalhar por vários pontos das Américas, do Sul, América Central, América do Norte. Então eles saem de um ponto e se dispersam pelas Américas. Isso é uma diáspora. Agora, Diego, como é que acontecia essa dispersão? Fala um pouquinho para mim sobre a travessia. Na tela eu estou te mostrando aí um pouco sobre essa travessia. Dá uma olhadinha nessa tela e você vai perceber que existem aí escravos sentados, né? Escravos sentados. Essa é uma das formas, pessoal. Uma das formas. Por quê? Existia também a outra possibilidade, que era o cara vir deitado, né? Imagina só você passar 1 mês, 2 meses, até 3 meses, dependendo para onde você fosse, deitado. Num espaço de altura 40 centímetros. Comprimento 1,70 m. E já pensou se o cara fosse maior que 1,70 m? Então ele vinha encolhido, deitado. E tem essa forma que eu estou te mostrando aí, sentado, né? Os caras ficavam despidos, nus, né? Um na frente do outro, mulheres separadas de homens, mulheres também com crianças. E aí, nesse ponto onde você está vendo, né? Todos eles aqui sentados? Amigos, aqui eles ficavam acorrentados, eles aí defecavam, eles urinavam e eles comiam, beleza? Então, tudo nesse trajeto e nessa travessia. Bom, eles vão chegar até o Brasil e quando você percebe a integração da cultura brasileira com a cultura africana, você vai perceber a herança africana no Brasil se configurando no que nós chamamos de cultura afro-brasileira. Diego, me dá um exemplo a mais do que dos vários que tu já deu. Tu já deu o candomblé, tu já deu a umbanda, tu já deu o samba, tu já deu a capoeira. O nosso patrimônio, né? Tá aí, ó, carimbó. O carimbó é patrimônio histórico nacional, né? Ou você vai perceber que o carimbó foi tombado, né, como patrimônio. E esse é mais um dos exemplos da nossa cultura afro-brasileira. Minha gente, esse aqui é o meu Instagram para você seguir aí.
tá bom? Mostra de novo lá, Peter Pan, mais um pouquinho para eles. Mostra um pouquinho lá para eles, beleza? Isso. Aí esse é meu Instagram, @Diego Maia Historiador. Você também pode seguir o Deplay Pará, @Deplay Pará. Lá no meu Instagram, eu dou várias dicas de história de Belém, do Pará, do Brasil. Tem também algumas coisas muito legais lá, como alguns documentários até fora do Brasil, que você pode estar seguindo e compartilhando lá com seus amigos e aprendendo um pouco mais. Espero que eu tenha contribuído muito para o teu aprendizado. Fiquei muito feliz de ser convidado para essa aula de hoje. Adorei. Espero que vocês tenham gostado e aprendido de fato. Me despeço aqui e agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.